Muito bom dia, que Deus abençoe a todos, inclusive você que está me assistindo agora pelas lives e também pelo YouTube. Amados queridos, vocês visualizaram que nós colocamos alguns vídeos no YouTube em relação, mediante o livro de Malaquias. Nós falamos toda a história do livro de Malaquias. Algumas pessoas visualizaram, gostaram, e eu estou muito feliz em relação a isso, porque quando você compreende o livro de Malaquias, é um bom sinal que Deus está nos ajudando. E hoje iremos colocar no YouTube, iremos aqui, mediante ao desejo do nosso coração e o Espírito Santo, para que possamos colocar no YouTube 3 vídeos. O primeiro é falando quem é Deus. Quem é Deus? Por que nós cremos em Deus? Como entender Deus? Como compreender Deus? Quem é Deus? Por que temos a possibilidade, a oportunidade de crer em Deus? Ele existe? Algumas pessoas têm essa dúvida no coração. E nós, seres humanos, irmãos, que habitamos e estamos vivendo nessa terra, colocado aqui para viver, nós podemos compreender e entender. Por exemplo, você já ouviu falar de Deus, né? Já ouviu? Sim ou não? Com certeza sim. E onde se ouve falar de Deus? Um exemplo, no mundo nós temos centenas de religiões. Uns chamam de seita, outros chamam de uma igreja, outros chamam de acerta, outro de errado, e assim sucessivamente são várias. Sim, estão centenas ao mundo afora. Mas qual foi a que falou de Deus? Qual foi a que iniciou a história de Deus, que Deus existe? Nós compreendemos e entendemos que foi a Bíblia. A Bíblia que começou a falar de Deus. Mas por que a Bíblia começou a falar de Deus? Porque a Bíblia é o próprio Deus. Sim, a Bíblia é o próprio Deus. Como assim? Me explica, eu vou lhe explicar. Um exemplo. As religiões do mundo, a maioria delas baseia na Bíblia. As religiões do mundo afora baseiam suas crenças na Bíblia. Mas para analisar, se a minha religião, ela tem base na Bíblia, então por que não seria mais fácil andar conforme a Bíblia? Eu vou dar um exemplo. Uma religião que ela baseia a sua história na Bíblia, a grande maioria, 90% da religião do mundo baseia a sua crença na Bíblia. Mas nem todas fazem o que a Bíblia manda dizer e fazer. Um exemplo, uma religião, ela fala de Deus, o Criador do céu e da terra, e ela pratica a idolatria, adora tudo que se move no mundo, de animal a vegetal, a réptil, a tudo que se move. E moveu, eles estão adorando. Se moveu, eles estão cultuando. A Bíblia condena isso. Não só uma vez, ela condena várias e várias vezes. Êxodo, Provérbios, Salmos, Apocalipse, Números, Juízes, os profetas, todo mundo condenou essas coisas. Mas eles levam as suas vidas como estivesse certo.
E eu digo para você, não existe religião certa, existe a Bíblia. A Bíblia, ela é certa. Se você andar conforme ela, tu será um perfeito varão, uma perfeita e um perfeito ser humano. Ela ensina tudo o que nós devemos compreender, entender e realizar e fazer. Agora, quem é Deus? Como possamos compreender? Ele diz assim: aquele que se aproxima de mim, creia que eu existo. Está escrito nesse livro. Aquele que se aproxima de mim, creia que eu existo. Mas como crer? Como crer? Como devemos crer? A primeira crença que você tem que ter, a primeira de todas as crenças que você tem que ter, está escrito no início da história. Sim, no início da história está escrito o início da fé. Porque mesmo nós reconhecemos e entendemos que Abraão é o pai da fé, porque ele ia levar o seu filho para sacrifício. Mas antes que Abraão viesse a existir, o Espírito de Deus já existia. Por isso que Jesus disse: antes que Abraão viesse a existir, eu era. Mas eu quem? O Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele que pairou sobre o mar quando não havia vida. Então, o princípio da fé humana, o princípio da fé do ser humano tem que estar baseado em Gênesis capítulo 1. Porque a Bíblia, a Bíblia é a principal pedra para você encontrar vida. É ela que fala de Cristo, é ela que fala de Jesus, é ela que fala da salvação. Ao ponto do próprio Jesus falar assim: a Bíblia é a chave da ciência, a Bíblia é a chave para entrar no céu, a Bíblia é a chave para tudo. Até para crer, a Bíblia diz que nela está escrito que a fé vem através do ouvir, e ouvir esta palavra. Para você ver aí como que se funciona. Então você que é ateu, você que não crê em nada, você que crê em tudo que se move, você que crê numa imagem, você que crê numa vela acesa, você que crê no despacho, em fazer trabalhos em mata, você que crê naquilo outro, você que crê em pregador, você que crê em pastor, você que crê em padre, você que crê em bispo, você que crê em tudo que se vê nesse mundo aí. Eu digo uma coisa para você: a sua fé tem que estar na crença desse livro. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, porque a tua fé tem que estar baseada aqui, ó, nesse livro. E este livro, ele nos ensina o quê? Vamos aqui. O que esse livro nos ensina? No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio de quê? No princípio da humanidade. E a terra era sem forma e vazia. Vazia não tinha nada. Quando é vazio, não tinha nada. E havia trevas sobre a face do abismo. Sabemos o que é o abismo, né? Se você não sabe, tem alguns vídeos meus aí que falam sobre o que? Sobre o abismo. No YouTube temos uns vídeos que eu falo a respeito do abismo. Desse abismo que estava na face da terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você entendeu aí? Tu lembra que Jesus disse assim? Jesus disse: antes que Abraão viesse a nascer, eu era. Você entendeu aí? É o Espírito de Deus que falou por a boca de Jesus. O Espírito de Deus falou: eu era antes de tudo, eu fui antes de tudo, eu sou antes de tudo. Então ele pairava sobre a terra, sobre as águas. Ele pairava sobre as águas. Não havia terra, havia só água. Movia por na face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Que luz é essa? A grande estrela que clareia o universo. O sistema solar, qual nós habitamos. O mundo é muito distante disso.
Planetas são muito distantes disso, mas no sistema que nós vivemos há uma grande estrela que clareia, que dá a luz. E refletindo a luz, nós podemos ver a cor. Por isso que ele disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom. E fez, né? E viu Deus que era boa, a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Qual é a separação? A separação dos planetas que se giram. Você sabe disso? Se na escola se ensina isso. Sistema solar, os planetas giram. Agora nós podemos entender o quê? E Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. A trevas, por exemplo, se a luz do sol não bate, se a luz que está acesa aqui não bate nessa matéria, nós não podemos enxergá-la. Não podemos ver a cor, não podemos saber se é branca, se é marrom, se é preta, porque não há luz sobre ela. Mas quando a luz bate, nós possamos entender. Assim a terra, quando a luz bate em certo ponto da terra, o outro lado fica escuro. Isso é normal. E o outro lado, se tem noite. Por isso que Paulo disse, sejais homens da luz, não das trevas. Agora possamos entender. E foi à tarde e amanhã, o primeiro dia, e disse Deus, haja a expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas e águas. E que estava debaixo da expansão das águas, que estava sobre a extensão, e assim foi feito. E chamou Deus a expansão céu, e foi à tarde e amanhã, no segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, no lugar, e apareça a porção seca. Olha que interessante. Esse planeta que nós vivemos, ele não tinha terra. Ele tinha só água. Por isso que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia só água. Deus, ele... Você já encheu uma bexiga? Sabe a bexiga de festa? Você já encheu ela, depois você aperta. Assim Deus fez com a terra, Deus apertou a terra. Por isso que está escrito, a terra é o extrato dos pés de Deus. Deus apertou ao ponto de surgir terra. Por isso que ele disse, apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Tu entendeu? Separou. Por isso que há continentes. Se você pegar as placas e colar uma na outra, você vê que aparecem os continentes um coladinho um para o outro, não é isso? E assim Deus fez. Ele comprimiu ali a terra ao ponto de as águas se colocar no lugar delas e aparecer a terra. Tudo isso vontade de Deus, porque tudo pertence a Ele. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, erva frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, no dia terceiro, e disse Deus, haja luminares na expressão dos céus. Olha que interessante, haja luminares. Isso nos dá a entender que essas estrelas que nós vimos no céu, que a Bíblia nos diz que as estrelas cairão do seu firmamento,
nos últimos dias, naquele dia, as estrelas cairão no firmamento. Então significa que as estrelas, ela pertence ao nosso sistema, mesmo que seja bem distante de nós, pertence ao nosso sistema. Alguns cientistas falam, não pertence ao sistema solar, talvez está longe do Sol, mas mesmo a grande estrela está perto de nós, algumas estão bem distantes, mas ela está aqui, no sistema que Deus criou, ao ponto de chegar um dia e Deus falar, ela vai cair do firmamento. Por isso está escrito em Apocalipse que ela irão cair do firmamento. Mas Deus fez as estrelas. Qual foi o propósito disso? As iluminadas. E assim foi feito. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Que interessante, lua e sol. E fez estrelas, e Deus apôs a expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre dias e noites, luz e treva, e viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o dia quarto. Disse Deus, produza as águas abundante, réptil, de alma vivente, e voe. Agora é interessante, para um pouquinho aí. Produza o mares, répteis, almas viventes. Você vê que os animais, ele tem alma vivente. Não são um robô. Por isso que devemos respeitar os animais, sabia, irmãos? É de Deus, criatura de Deus, com alma vivente. Algumas servem para alimento. Por isso que devemos orar sempre quando nós iremos comer. Estamos comendo um ser que Deus criou. Foi alimento para nós, por isso que devemos agradecer. Deus, obrigado. É muito importante você fazer isso. Mas estamos falando a respeito de Deus. Vamos para aqui. E Deus o abençoou, dizendo, frutificai-vos, multiplicai-vos, e enchei as águas no mares, e as aves multiplicai a terra. E foi tarde de manhã no quinto, e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus a fera da terra, conforme a sua espécie, gado conforme a sua espécie, tudo réptil da terra, conforme a sua espécie, viu Deus que isso era bom. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os gados, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai. Enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, eis que tenho dado toda a erva que dê semente, essa sobre a face da terra, e toda a que dá frutos e semente, essa servirá para alimento, e todo animal da terra, e todo ave do céu, e toda réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Assim foi. E viu Deus tudo quanto tenha feito, eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o sexto dia. Esse é o capítulo 1. Então, você que é ateu, eu lhe peço um favor. Lê Gênesis capítulo 1. Você teria capacidade de fazer isso? Tudo perfeito, tudo no seu devido lugar. Você que é de uma religião que adora tudo, adora uma imagem na parede, acende vela, vai para as matas,
toma banho, fica sujo, e cai, pula, e levanta e deita e dorme, de todas as religiões. Lê capítulo 1 de Gênesis. Deus é isso, irmão. Perfeição. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber que 7 vezes ele diz, 7 vezes está escrito, e viu Deus que isso era bom. 7 vezes está escrito, viu Deus que isso era bom. Então eu digo para vocês, é bom você ler capítulo 1 de Gênesis, para você saber o Deus que você tem que crer. Talvez a sua fé, a sua crença está no lugar errado. No lugar errado. E a fé no lugar errado não move montanhas. A fé no lugar errado não move moinho. A fé no lugar errado não tem efeito. Talvez o que está precisando para você, o que você precisa é compreender e entender quem é Deus. Que mesmo se você não crê em Deus, mas você lendo o capítulo 1 de Gênesis, você vai entender quem criou tudo isso. Quem criou tudo isso, irmão. E mais, 7 vezes ele disse, e isto era bom. E isto foi bom. Isto foi bom. Amém, meus queridos? Continua na live aí. Vocês que estão na live, continuam na live. No YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho que nós teremos mais vídeos.